Meus irmãos, a paz de Jesus, a Bíblia diz assim no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, faremos a leitura no versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Nós sabemos que o maior templo construído pelo povo de Israel foi o templo do período do rei Salomão. Esse templo ele era algo grandioso, era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Era um templo que tinha uma magnitude incomparável. Foi o primeiro templo ao Senhor, feito pela nação de Israel. E os templos que foram construídos depois, eles não tiveram o mesmo tamanho, a mesma glória desse templo. No que se refere à questão arquitetônica, à questão da grandiosidade da construção. Porque no sentido espiritual, a glória da segunda casa ela foi maior sim do que da primeira. E a segunda casa é o templo do período da restauração de Jerusalém, e não esse templo de Salomão. Mas esse templo, a construção dele, ela teve alguns aspectos bem interessantes. E um deles é que não se ouviu barulho de martelo e nem de machado na construção desse templo. E isso é algo bem inusitado, é algo bem diferente, porque qual é a obra que você não escuta barulho de machado, barulho de martelo? É algo praticamente impossível. Mas o início do versículo, ele nos mostra por que não precisou do martelo nem do machado. A Bíblia diz assim: edificava-se a casa com pedras preparadas. Ou seja, as pedras que elas serviram para a construção, elas já estavam prontas. Não tinha o que fazer. Era só encaixar as pedras. Era como se fosse pegar ali o cimento, que eles utilizavam um outro preparo de massa, mas eles pegavam e juntavam ali aquelas pedras. O que eles tinham que fazer era ter o conhecimento para entender ali aonde que ficava cada pedra, o ângulo correto da pedra, e ir encaixando pedra com pedra. O texto diz que as pedras já eram preparadas, elas já chegavam prontas. E da maneira com que traziam as pedras, elas eram colocadas, então não tinha muito o que fazer. Por isso que o martelo e o machado eles não foram necessários, nenhum outro instrumento de ferro foi necessário. Não se ouviu durante a construção do templo de Salomão esse tipo de barulho, não teve. E essa construção traz para nós um ensinamento, porque é Deus quem tem preparado todas as coisas no deserto, é Deus quem tem preparado tudo. O nosso trabalho é só colocar no devido lugar à medida que Ele vai nos entregando. É o mesmo trabalho dos construtores. Eles pegavam as pedras já prontas e eles tinham que ter a sabedoria de encaixar a pedra no seu devido lugar. Essa mesma sabedoria vai ter que ser a nossa, para poder colocar as coisas em ordem que Deus vai nos dando, as coisas que o Senhor vai nos entregando. As pedras já vão chegar preparadas, Deus está preparando. Aqui o texto ele mostra como que foi o preparo, como que foi feito, aonde que foi retirada a pedra, a extração das pedras. Não fala nada disso. Só fala que elas já chegaram preparadas. O que Deus está fazendo, a forma que Ele está fazendo, o tempo que Ele está fazendo, isso tudo são coisas que pertencem ao Senhor. Não pertence a nós. Cabe a nós administrar aquilo que Ele tem nos dado e aquilo que Ele nos entregará para a restauração da nossa vida e da nossa família. Como trazia, eles colocavam. Da mesma forma, não tinha o que fazer. Já estava pronto. Não foi necessário que eles preparassem a pedra ali, quebrassem, tirassem o excesso, colocassem ela no tamanho, na forma correta durante a obra. Não foi isso, ia fazer um barulho imenso. Aí sim, a obra teria barulho de ferro, barulho de martelo e barulho de machado. Não teve. O martelo e machado aqui tipifica a razão humana, o esforço humano, as nossas atitudes. Nós fazemos barulho, né? Quando nós agimos na razão, nós fazemos barulho. Nós colocamos a nossa mão, queremos fazer as coisas acontecerem da nossa forma, e não somos nós que vamos preparar as pedras. Nós vamos encaixar as pedras com a sabedoria que Deus vai nos dar. Mas quem vai preparar as pedras, ela já vem preparada pelo próprio Senhor. Restauração não é uma obra de barulho, não é uma obra de barulho, não é uma obra de estrondo, Deus não faz assim. Deus ele trabalha no silêncio. Nós sabemos que às vezes o silêncio de Deus é ensurdecedor, porque nos angustia de uma forma, parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está falando, parece que as coisas não têm resultado do lado de lá, parece que nada acontece, nada muda. As mudanças são pequenas quando olhamos ao olhar humano, quando acontecem são coisas pequenas, nós não conseguimos enxergar, mas Ele está preparando as pedras, Ele está preparando todas as coisas. A obra do Espírito Santo é uma obra silenciosa,
Quando nós vemos, o milagre já está se dando, está sendo tudo entregue nas nossas mãos para a construção da promessa, para a construção da bênção que ele tem separado. Agora, o que preocupa é que tem muita gente querendo mexer naquilo que só Deus pode fazer. Tem muita gente querendo trabalhar o coração do cônjuge. A pedra, ela já chegava pronta, então ela já foi talhada, ela só tinha que ser encaixada no lugar certo. Tem gente que está colocando martelo e machado, com ponteiro de ferro batendo no coração do cônjuge para tentar quebrar o coração dele, para tentar quebrar o coração da esposa. Eu já comentei isso diversas vezes, eu vivi isso, mas a palavra nos mostra que argumento humano não serve para nada, que batalha espiritual, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Não são rosas que vão resolver, não é o chocolate, não é presente, não é viagem romântica, não é dar acesso à intimidade, não é fazer bolinho, não são agrados, não é nada disso que vai resolver. Isso tudo é martelo e machado, irmão e irmã. Isso aí é argumento humano, isso é barulho. E barulho não tem, onde tem barulho não tem a ação do Espírito Santo. É Deus quem vai preparar as pedras. É Deus quem vai tirar o coração de pedra, na verdade, vai colocar o coração de carne. Ele vai aprontar todas as coisas. Na hora correta, ele vai nos entregar. Então imagine os irmãos, o tamanho desse templo, a magnitude dele, a grandiosidade que era esse templo. E não se ouvir barulho de martelo nem de machado, nem de nenhum instrumento de ferro. Se fosse uma obra pequena, né, até seria algo possível, humanamente falando. Mas Deus, ele faz coisas grandiosas no silêncio. Mudanças, transformações, edificações, construções, sem barulho, sem que as pessoas escutem aquele estardalhaço. A gente pode tentar questionar o agir de Deus. Mas eu acho que tinha que ter, ele tinha que me dar provas de que ele já está fazendo, de que ele já está preparando todas as coisas. E isso não é fé. Deus, ele tem que te dar prova para poder você crer. Isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Então, fé é quando você não enxerga, quando você não tem informação, quando você não vê nada acontecendo, mas você crê que Deus está fazendo. Isso é fé. Agora, o contrário disso, Deus tem que te dar comprovante, nota fiscal do agir dele. Ele vai ter que te provar toda semana, todo dia, que ele está realizando, que ele está mudando, que ele está agindo. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. Creia, aguarde, descanse. As pedras virão preparadas. Deus, ele prepara todas as coisas. Tudo vai se encaixar no seu devido lugar. Porque é assim, da forma com que elas chegavam, elas eram colocadas. Porque elas se encaixavam. Foi uma obra de encaixe, praticamente. Foi o Lego do Antigo Testamento, né? Quando aquelas pecinhas de Lego que você vai montando, é o Lego divino. Era só montar. Era só colocar cada peça no seu devido lugar. Foi só encaixar. Nada foi bruto, nada foi forçado. E é assim que Deus faz. Quando vier a restauração, nada vai ser forçado. Nada vai ser a base da força, a base, sabe, daquela coisa que você vê que não está encaixando, não há paz, as coisas não estão batendo. Isso não tem Deus nisso aí. Não tem Deus. Quando é de Deus, tudo se encaixa perfeitamente, porque Ele, o Senhor, Ele prepara todas as coisas. Cada pedrinha vai encaixar no seu lugar, as grandes ou as pequenas. As grandes ou as pequenas. É claro que as grandes vai demandavam um esforço maior, as pequenas uma pessoa poderia encaixar, um construtor poderia encaixar, as grandes tinha que haver um trabalho em conjunto, né? E às vezes vai ter situações que vai ser assim. Tem coisa que vai ser o irmão que vai colocar a pedrinha no lugar depois da restauração. Tem coisa que serão os dois, porque vai demandar um esforço conjunto. Então o Senhor, ele vai realizar a obra. A obra é uma obra silenciosa. Fique em paz, confie em Deus, que Deus é especialista em construir e em reconstruir. Fiquem os irmãos com a paz de Jesus.